Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Gestor de Frotas. Nós estamos no 11º episódio e hoje nós vamos trazer aqui para você um tema muito interessante, que é como você pode melhorar a sua capacitação aí para ter uma gestão mais eficiente. Para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de deixar o seu comentário dizendo quais temas você gostaria de ver por aqui e curtir esse vídeo para que chegue para mais e mais pessoas. O nosso objetivo aqui, como vocês já sabem, é trazer informação de qualidade para o ecossistema da gestão de frotas e fazer com que vocês tenham ainda mais eficiência operacional e ainda mais qualidade aí no trabalho de vocês. Para não perder o costume, eu estou aqui com o Marley, nosso querido coordenador de marketing. Muito prazer, meu nome é Marley, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e vamos para mais um episódio. Boa, Marley. E hoje nós trouxemos aqui uma convidada ilustre, uma convidada especial, que antes dela falar um pouco da história dela, ela trabalha conosco aqui na Inflit, mas ela é um exemplo vivo de que todo mundo que deseja aprender alguma coisa consegue fazer isso, né, por meio de estudo, por meio de dedicação, e certamente ela vai trazer aí muitas dicas de qualidade para você se capacitar ainda mais na gestão de frotas, né, para você consumir conteúdos que elevem o seu conhecimento aí nessa área para trazer mais resultados no dia a dia da sua operação. Dani, seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse um pouco aí para o nosso gestor de frota, dizendo quem você é e o que você faz e o que te trouxe aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Gomes. Atualmente eu sou estrategista, de conteúdo lá da Inflit. E hoje recebi esse desafio para trazer para vocês maneiras de aprendizado para absorção de conteúdo para a gente otimizar a nossa rotina, nosso dia a dia, que a gente consiga ter melhores práticas para a gente desenvolver o nosso trabalho, na diária, do dia a dia. Muito bom, Dani. Obrigado por ter aceitado esse convite. E vamos começar falando aquilo que eu acredito que você mais domina, que são os métodos de aprendizado, né? Porque antes de falar sobre isso, eu queria que você me dissesse se você, antes de entrar na Inflit, você já tinha tido algum contato com esse conteúdo de gestão de frota? Nunca. Como foi esse desafio inicial aí de topar, pegar um tema, porque tudo que sai nas nossas redes sociais, tudo que sai no blog, todo o conteúdo que chega por e-mail e as pautas desse episódio aqui também são confeccionadas por Dani. E assim, a gente pensou da seguinte forma, cara, se Dani, que não trabalha com isso, conseguiu dominar esse conteúdo a ponto de ensinar a outras pessoas com os seus textos e com tudo que ela escreve, por que não mostrar para o nosso gestor de frota que ele também pode? Exato. Poucos talvez me conheçam, mas vocês que têm uma proximidade maior comigo sabem que eu sou publicitária, já trabalho com isso há mais de 10 anos, então eu sou oriunda de agência de publicidade. Nunca tive nenhum cliente na área de logística, nem de transporte, nada muito... Nada afim. Nada afim, nada. Tanto que quando veio o convite, a proposição de vir para a Inflit para somar com vocês, veio... Tá, ok, eu sei fazer o que eu faço, mas para a área eu não conheço. Então, assim... Existe o começo de tudo, né? Sim, todo começo é difícil, Exatamente. Quem nunca fez algo pela primeira vez depois de tantos anos na vida, Verdade. É um desafio, né? Que a gente está aí à disposição o tempo inteiro. E a gente sabe que tem gestor de frota aí de todos as expertises, digamos assim. Tem gente que começou recentemente, tem gente que já está na área há algum tempo, já tem pessoas mais avançadas. E aí, vamos falar qual é o método que você identificou, que você trabalha para você conseguir assimilar esse conteúdo a ponto de conseguir passar ele para outras pessoas. Pronto. Esse desafio maior eu só consegui, experimentando, entendendo, lendo bastante e muito sobre a área. De entender porque, por mais que você comece a entender um pouco mais sobre gestão de frotas, você começa a perceber que existem muitas outras nuances que perpassam aí dentro desse conteúdo. Sim. Então, assim, você não pode aprender tudo de uma única vez. Sim.
humanamente impossível. Então, você vai tentando pegar recortes, primeiro, né, dentro do aprendizado que a gente chama de o verticalizado Sim. e o horizontalizado. Horizontalizado é o conhecimento um pouquinho de cada coisa, né? Para você sair, assim, do nível de leigo, né? Para iniciante. E você saber ali se desenrolar em cada uma das áreas. E tem o seu conhecimento verticalizado. Eu, particularmente, prefiro começar assim. Conhecimento horizontalizado, eu vou conhecendo um pouquinho de cada coisa. E depois eu verticalizo. Perfeito. E aí, dentro dessa verticalização, que aí eu vou me aprofundando cada vez mais dentro de um conteúdo, porque assim eu consigo entender melhor daquilo que eu estou tentando falar. Então, eu vou me aprofundando mais, vendo se tem ferramentas, vendo se tem vídeos, enfim. Coisas que consigam me trazer um conforto maior para falar sobre aquilo e me deixa muito mais preparada, né? Se caso eu queira falar sobre um determinado assunto, eu sei que aquilo dali eu vou estar segura, 100%, para falar e para fazer. E aí, Dani, você falou desse conhecimento horizontalizado, né? E é muito interessante porque as pessoas às vezes querem se aprofundar logo de cara. Não, vou estudar tudo e aí compra um livro denso, não entende 1/10 das palavras, 1/4 das palavras que estão ali e desistem. Exatamente. Né? Isso é algo... é clássico. É clássico. Aquelas ofertas que você, quando começa a estudar sobre um assunto que você está muito empolgado, né? Que é o que chamam de o princípio da empolgação mesmo. Sim, porque sim. você pega ali aquele momento da motivação, e isso acontece muito na virada de ano. As pessoas estão muito mais dispostas a mudar, eu vou começar, vou entrar na academia, mudança, né? exatamente. Vou ler 10 livros esse ano, não, 20. minha meta, eu vou entrar na academia hoje, eu vou acabar com o mundo. Pronto. Depois Passada a de um tempo, empolgação. porque você queria tudo de uma única vez, Isso. o processo de empolgação ele passa a ser desmotivador, porque você não escolheu uma única coisa para experimentar e ver o resultado. Exato. E esperar que o resultado venha. Por isso que muita gente se matricula na academia com a semana sai. Isso. Porque quer os resultados rápidos. A pessoa começa a ler um livro, ela quer ler o livro todo de uma única vez. E aí, por isso, ela para de ler e acha que ler não é uma coisa interessante. Perfeito. Então, a pessoa precisa trilhar. Eu sei que eu tenho diversos objetivos aqui. Então, eu preciso atingir um aqui. Ó. Pronto. Minha meta é ir para academia. Não desistir. Pronto. Eu vou, me matriculo. Aí eu vou um dia. Então, um dia eu tô ali quebrada. Meu compromisso é não desistir. Então, eu tenho que ir no próximo. E assim vai. Quando chegar com 30 dias de academia, certamente você já viu um resultado. Pronto. Meu compromisso comigo mesmo. Eu não me abati, nem me abalei. E nem sabotei o meu compromisso comigo mesmo. Eu parti do ponto A ao B, que era não desistir. Então, eu vou partir para o próximo. O próximo agora eu vou comprar um tênis melhor para performar melhor na academia. Vou comprar uma roupa, né? Vou estudar um pouco sobre os treinos. Exato, vou experimentando um pouco mais. E aí você vai avançando. Exato. E assim, esse é o princípio do conhecimento. Então, você não pode chegar... Aí eu quero aprender sobre gestão de frotas. Vai aparecer inúmeras ofertas para você aprender sobre operações, sobre análise de dados, implementação, manutenção, abastecimento, combustível. Multas. Cursos inúmeros. Escreva grátis e faça aqui agora. Aí você se inscreve em todos. Isso. E no final não fez nenhum. E continuou com a mesma necessidade que era aprender sobre um assunto que você ainda não conseguiu colocar um ponto focal, um ponto objetivo. E uma coisa que acontece também, que eu gosto muito de falar, é a obesidade mental. Porque às vezes a pessoa até vai e consome um monte de coisa. Só que o conhecimento, gente, ele demora de assimilar na sua mente. Isso é normal, não é só você que passa por isso. Se você lê uma coisa e você não se sente totalmente seguro, bem-vindo à vida normal. Porque as pessoas querem ler e dizer, não, dominei o tema. Cara, você leu... vai ficar muitas interrogações vão ficar na sua mente e você vai assimilando aos poucos aquilo conforme você vai lendo outras coisas. Né? Exatamente. E eu gostei muito do conceito da horizontalidade porque eu, empiricamente, já faço isso. Né? Eu gosto de ler um capítulo de um livro, depois eu tenho 5, 6 livros às vezes ali que eu estou lendo
Por quê? Porque eu gosto de assimilar um pouquinho de cada coisa e aos poucos eu vou avançando e verticalizando, como você falou, e muito obrigado por esse conceito. Acho que eu achava que era só a minha cabeça que funcionava assim, Não, mas... assim, eu sou uma leitora assídua, eu gosto muito de ler, é uma prática que eu já tenho há muitos anos. Eu hoje consigo ler vários livros ao mesmo tempo. Eu pego um livro mais denso, uma leitura mais rápida, enfim, eu consigo experimentando várias leituras ao mesmo tempo. Mas não é porque eu faço isso que eu tenho que recomendar isso para as pessoas, porque Sim. cada pessoa tem uma forma de aprendizado, tem um estilo de absorção do conhecimento, então eu também não posso chegar e colocar a minha experiência como sendo ali a régua para a pessoa se colocar e dizer, não, pô, até aqui eu não consigo, poxa, você lê muito e tal. Eu falo, não é um excesso de leitura, ou então leio muito, é porque eu já tenho o hábito. Sim, a então, leitura é um hábito. Eu já consigo entender ali qual é o meu ritmo. Nem todos os dias eu leio. Às vezes, quando eu não estou com muita disposição, também não leio, também não me impuno por isso. Claro. E também nunca li, pessoal. Para quem tem biblioteca em casa, não ache que você vai ler todos os livros que estão na prateleira. Existe o conceito de Humberto Eco, do livro Cisne Negro, se eu não me engano, que fala sobre a antibiblioteca. A antibiblioteca é o conceito cunhado para dizer, olha, sua biblioteca é feita para você, sempre que necessário, buscar o conhecimento. Exato. Então, isso não quer dizer que você tenha que ler obrigatoriamente todos os livros que estão na sua estante. Isso, você pode consultar eles nos momentos No necessários. momento que você se sentir à vontade, você vai buscar por um conhecimento que você não tem ou que você já teve ou que quer resgatar. Então, você tem a sua biblioteca para consulta, não é para obrigação. Perfeito. Então, para quem tem livros em casa, que já tem um tempo sem ler, deixa lá guardadinho na sua biblioteca, crie uma lista. Quem gosta de lista, cria uma lista e vai lá colocando, hoje eu vou experimentar esse livro, amanhã outro. Um livro por mês, um livro a cada 2 meses, tanto faz. O que importa é você implementar algo dentro da sua cultura, né, de aprendizado, e você seguir. Perfeito. Essa daí é o melhor dos mundos. Perfeito. E aí, falando um pouco aí dentro da gestão de frota, a gente tem, eu acredito que uma deficiência de literatura formal, digamos assim, livros. Não há uma gama muito grande de livros para esse conhecimento. Estou errado? A maioria dos livros, né, que a gente pesquisa até como forma de ser fonte, né, para a gente produzir os nossos conteúdos, eles são muito técnicos. Nem sempre um gestor de frota ele vai ser um cara extremamente técnico ou academicista, né? Ele não segue carreira universitária, ele não tem aquele conhecimento muito denso, uma prática muito técnica, aquela... Base de engenharia não tem. Base de engenharia não tem. Então, assim, muitas vezes a leitura ela se torna complexa e desgastante exatamente... Desmotivadora porque ela não está ali acessível. Inclusive, até o Yuri, né, ele citou aqui no episódio que ele teve conosco, Yuri da Max Frota, de que saiu uma pesquisa que ele viu que 80% dos gestores de frotas que atuam hoje caíram na profissão de paraquedas. Exato. Exatamente. Alguns cases que a gente já produziu lá pela Infleet, muitos deles, os gestores de frota, ele não era gestor de frota. Ele era mecânico e aí acabou conhecendo e pela curiosidade acabou parando na área. Sim. Ou era... Do financeiro. Ou era gestor de administração. Era administrador. Então, assim, você percebe que não é o cara que nasceu para ser gestor. Ele adquiriu o conhecimento ao longo do tempo. E por que não aproveitar esse dinamismo, né? De estar sempre transitando ali para aprender. Sim. Né? E da melhor forma, né? Porque, como a gente estava discutindo aqui antes de começar, antes de tudo isso, existiam os conceitos do aprendizado, né? Que é o da pedagogia e o da andragogia. O conceito da pedagogia é o adulto direcionando seu conhecimento para a criança, de forma individualizada. A criança ela não vai transmitir o conhecimento, ela vai, no máximo, chegar para o pai e para a mãe, vai dizer que aprendeu, arriscar, rabiscar, de maneira individualizada. A andragogia, não. A andragogia ela é o aprendizado voltado para adultos. Então, hoje em dia, a maioria desses cursos online, né, treinamentos de alta performance, eles já têm esse conteúdo voltado para essa experiência da andragogia. Porque é o adulto falando para o adulto,
com um aprendizado que ele possa multiplicar para outros adultos. Então, não é aquela coisa que vai ficar retida. Sim. Eu aprendo e não compartilho. Eu aprendo e... Eu aprendo e compartilho com vocês. Sim. E aí vocês também são esse agente multiplicador do conhecimento, porque você, ao seu modo, vai transmitir para outras pessoas aquilo que aprendeu comigo e você da mesma forma. Então, hoje a gente tenta, sabendo que o gestor de frota ele tem pouco tempo, Sim. ele tem uma jornada de trabalho muito pesada, nem sempre ele está ali com materiais à disposição para consultar ou para aprender. Tecnologias necessárias também. Exatamente. Às vezes a própria empresa ela já também não dá esse subsídio para o gestor, ou para o motorista, ou para quem trabalha com manutenção, aumentar esse nível de aprendizado. Então, ele acaba caindo nessa estrutura da pedagogia que já não cabe mais. Sim. Porque a andragogia, ela traz para a gente a amplitude do conhecimento fora até de sala de aula. Você pode aprender em qualquer lugar. Perfeito. Como eu estou aprendendo aqui, eu não sabia o que era andragogia, muito obrigado. Adorei o conceito, por sinal. E, assim, uma coisa que é fato e eu tenho percebido, né, que é o seguinte: antes a educação ela era de poucos para muitos, ou seja, tinha um professor que ensinava ali centenas e milhares de alunos ao longo dos anos, né, passavam ali sobre as turmas dele. E hoje, para o ensino adulto, você tem um novo formato que é o conhecimento de muitos para muitos. Exato. Né? Então, acabou aquela era de que só a faculdade tal ensinava ou só o curso tal ensina. Cara, hoje tem muita gente boa ensinando aí na internet sobre tudo. Óbvio que eu queria que você falasse como discernir um bom conteúdo de um mau conteúdo, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas você tem que entender que o conhecimento está dissipado, inclusive de forma gratuita, em formatos mais palatáveis, ou seja, mais fáceis de consumir. E aí eu trago o exemplo da própria rede social da Inflit. Você vai ter conteúdos mais leves, mas que vão te trazer um ganho ali, né? Às vezes é um insight, num videozinho de 1 minuto que a gente roda, você vai ver um insight. Para conteúdos mais densos, você tem esse vídeo aqui, que ele é mais robusto, que você vai parar um tempo maior para consumir. Mas aí, falando um pouco sobre isso, como o gestor pode, já que a gente tem uma literatura um pouco difícil de ser compreendida, já que é mais advinda da academia e não do campo de batalha, como eu gosto de falar, como é que a gente pode dar essa orientação para o gestor? Onde que ele pode buscar esse conhecimento? Tanto mais raso, como eu falei, mas também os mais aprofundados. Primeiramente, né, vou trazer todo o gestor de frota para conhecer os nossos conteúdos. Sim. Porque a gente, né, trabalha com a trilha de conhecimento para que ele aprenda em várias frentes. A gente oferece uma newsletter, que é via e-mail. Sim. A gente prepara ali, olha, se você está com dúvida disso, experimente ou considere ler este blog, que é com conteúdo mais raso, para você experimentar. Porque às vezes você não está disposto, não está com tempo para ler um conteúdo texto mais extenso, mais longo. Mas você experimenta aqui uma dúvida que é do dia a dia e consegue te ajudar a desenvolver ou desenrolar algum problema que você está tendo ali na sua gestão. E, ao passar do tempo, se você acostumar, você vai querer cada vez mais conteúdos mais densos. Então, lá no blog da Inflit, você consegue ter. Você pode acessar o blog pelo www.inflit.com.br. Lá você vai ver a seção nosso blog e você clica e entra. Tem muita coisa lá já, né, Dani? Tem muita coisa, muita coisa. E assim, cada dia que passa eu vou ficando mais espantada com... Quanto mais conteúdo a gente acha que é denso, né? A gente tenta colocar com as palavras que o próprio gestor usa no dia a dia e as pessoas têm aderido. Isso pra gente um fator positivo. Sim. E ainda reforça o compromisso que a gente tem de compartilhar cada vez mais conteúdos de qualidade. Isso é importante, porque um dos nossos objetivos, e aí falando aqui do marketing da Inflit, né, que todos os três aqui que estão presentes compõem, um dos nossos objetivos é educar e conscientizar
o ecossistema da gestão de frotas. Por quê? Porque a gente tem propósitos maiores, né? Não é só vender o sistema da Infleet. Além disso, que óbvio faz parte para a gente poder manter a empresa funcionando, mas nós temos um objetivo de gerar conteúdo e ser aí autoridade no que tange ao ecossistema da gestão de frota. Né? E aí você tem o blog que Dani falou, que você pode acessar e ver os conteúdos de forma horizontalizada. Exatamente. Né? Você vai consumir... eu tô com... Por exemplo, ainda, Dani, nós temos aí um universo de pessoas, de frotas e de gestores que não utilizam a telemetria. 90% talvez ainda não tem qualquer sistema de telemetria. Qual a indicação para esse cara, por exemplo? Porque eu acredito que essa pessoa seja o gestor mais iniciante, talvez. E até aqueles que têm também nem têm o conhecimento do que se trata exatamente a ferramenta, né? Exato. Muitas vezes pode ser, inclusive, não falando aqui de faixa etária e sendo etarista, mas às vezes a própria idade, Sim. ela faz com que a pessoa diga, olha, eu tenho conhecimento suficiente para entender que isso aqui que eu faço bem feito. E todo o resto não me diz respeito. E às vezes perde a oportunidade de introduzir novidades, né, inovações, tecnologia no seu dia a dia para performar ainda mais aquele conhecimento que ele já sabe. Exato. Então, assim, o importante é não crie barreiras para o conhecimento. Perfeito. Eu gosto de falar, não resista às mudanças. Né, exatamente. As mudanças são inexoráveis. Se tem uma coisa, gente, que você não vai controlar é a evolução. E a evolução passa pela inovação. E inovação é você fazer uma coisa que já era feita, como, por exemplo, aquela planilha manual, de uma forma melhor, mais eficiente e mais barata. Que Exatamente. É o sistema de gestão de frota, por exemplo, da Infleet. Né? Mas, por exemplo, se o cara que saiu ali do papelzão anotando já foi para uma planilha de Excel, ele já inovou, olha Ele só. já evoluiu. Você já não vai perder aquele arquivo, aquele papel, se cair um café em cima dele. Então você já deu uma evoluída. Exatamente. Ele já não está mais escrevendo lá na Exato. louça. Alguém não sabia que aquela informação era importante para ele, vai lá e apaga, pronto. Conhecimento, toda a informação que ele tinha ali, obteve, ele se perdeu. Então, se ele já tiver... Ele saiu do papel, foi para a planilha. Da planilha, ele foi para um sistema um pouco mais complexo, né? Que ofereça... módulos mais específicos, que ele consiga fazer cruzamento de dados, aí ele já também Inovou. E está no processo de aprendizado que é contínuo. E aí, falando sobre essas pessoas que às vezes têm essa resistência, cara, tira a resistência e tenta entender de forma leve, porque eu acho que a resistência ela vem muito da falta de segurança de será que eu vou aprender isso? Né? O medo da falha também. O medo de errar. Será que eu tenho idade? Pô, eu fiz isso a vida toda, dessa forma. Será que eu vou conseguir mudar a forma que eu fiz? Porque até agora deu certo. Uhum. Né? E acontece também, às vezes, o gestor ele é um pouco mais novo do que a equipe. E também tem esse receio de não falhar. Isso. Pelo compromisso que ele tem. De independente da idade, ele sabe o que é que ele faz. Exato. Mas... E aí você acaba... esse gestor, ele fica com receio de trazer inovação para não trazer nenhum problema. Porque, assim, obviamente, toda vez que você... No processo evolutivo, vão ter dificuldades, né? A dor do crescimento. Para crescer, a gente vai ter que sair da zona de conforto. E se educar é se comprometer em sair da zona de conforto. E isso, muitas vezes, traz dificuldades. Putz, aquilo ali, eu usei um sistema, deu um bug e não sei o que. Cara, é normal. Assim como seu papel pode manchar de café, você vai ter outros problemas junto com a inovação. Exatamente. E com o conhecimento mais... Tanto conhecimento, inovação e tudo isso que acompanha a gente dentro desse processo, né, de crescimento, ele é por etapas. E as bolhas, a gente tem que romper. Cada etapa é uma bolha a ser rompida. Porque a cada nível, a gente vai conhecendo cada vez mais coisas que a gente achava que não ia aprender. Ou que nem sabia que podia aprender. Então, você vai rompendo várias bolhas ali durante o processo e vai aprendendo cada vez mais e você vai vendo que o que você achava que sabia, na verdade, não era tão aquilo. Sim. Que você pode aprender mais. Exato. Então, para o gestor de frotas, assim, de forma muito clara, né? Eu aprendi aqui muito pesquisando. Eu gosto desse processo de curadoria, de pesquisa, de análise, de entender, de ler, ver o que é que as pessoas falam.
quais são as dúvidas que ela tem. Eu vou muito em fórum, comentários do YouTube e vejo como as pessoas estão tentando saber, porque pode ser uma dúvida minha também. Sim. Naquele vídeo, de repente, tem uma dúvida minha. E aí, aproveitando, se você tem alguma dúvida, deixa aqui, porque a dúvida de um é a resposta que o outro também precisava. Vocês aí, me ajudam sim. tanto quando mandam tragam dúvidas. as dúvidas, porque Dani vai produzir conteúdo a partir da dúvida de vocês. E aí vocês Exatamente. vão ter acesso àquilo que vocês estão Ainda buscando que de forma você direcionada. vá lá no Google e pesquise, né? E a gente pode monitorar isso também e criar um conteúdo dentro disso que você está pesquisando, você falar diretamente com a gente, estreita laço. Perfeito. Que a gente sabe exatamente qual vai ser a sua dor e a gente pode produzir um conteúdo que é para você e para outras pessoas que têm a mesma dúvida. E aí, falando do Google, qual é a dica que você dá para a pessoa? Tá, mas tem um oceano de conteúdos ali no Google, o que eu posso confiar e o que eu não devo confiar? Hoje o Google está cada vez mais criterioso a nível de qualidade de conteúdo, né? Compartilhado. Sim. Então, você vai tentar analisar os conteúdos que estão, pelo menos ali na primeira, segunda página. Quando você entrar, você olha se o site ele tem todas as referências, né, de coleta de dados, se tem esse compromisso de compartilhar um conteúdo que é verdadeiro. Você consegue perceber, mesmo com toda esse mar de fake news Sim. acontecendo, você consegue perceber quando a empresa ela está sendo cuidadosa com o compartilhamento de conteúdo e está compartilhando conteúdo realmente relevante. Perfeito. Porque ela pode não vender um produto, mas ela, assim, produto físico ou infoproduto, mas ela está vendendo ali um conteúdo que realmente vale a pena ser consumido. Tem várias, além do nosso blog, da nossa rede social, do nosso canal do YouTube, junto com o podcast, né, nos streams, né? Tem alguns outros profissionais que também compartilham, que não vendem produto, mas que também compartilham conteúdo, que são pessoas sérias no mercado que já trabalham há muitos anos. Exato, entra mais ou menos nesse ponto, que é também assim como você, eu entrei na Infleet, né, sem saber bulhufas do que era gestão de frotas. Eu também. Acho que todo mundo nessa mesa aqui não entendia nada sobre gestão de frotas e eu entrei no lado comercial, né, então diretamente falando com gestores de frotas e tudo mais, então no momento que eu me vi nessa situação, justamente de sair da zona de conforto, eu tive que buscar o conhecimento. No começo eu tive que ler bastante, né? Principalmente os blogs da Infleet que já eram produzidos na época. Eu já lia e comecei a entender. Mas um ponto que me ajudou bastante foi a questão do networking, né? A conversa com pessoas que já têm conhecimento na área, né? Então, eu chegava ali no meu diretor comercial, perguntava a ele todos os dias. Importantíssimo. E levando isso para o dia a dia do gestor de frotas, eu acho que é conversar muito com pessoas da área também. Né? Então, procurar conhecimentos de quem está ali do seu lado, de quem já tem uma experiência na área, participar de eventos também, né? Muito importante. O evento, gente, te coloca ali no centro de um monte de gente com o mesmo objetivo. E tem vários eventos, né, que rolam aí. E que voltaram a ser presenciais, porque assim, no online você não consegue tanto conversar com outros colegas, né? Sim. Mas no presencial, então busque ali, às vezes peça um investimento para o seu diretor, para o dono da empresa. Cara, eu gostaria de participar, às vezes o evento não é na sua cidade, mas você consegue pedir para ele vai entender a sua necessidade. Sim, uma empresa que eu já trabalhei uma vez, ela fazia exatamente isso. Olha, você quer o conhecimento, beleza. Mas você tem por obrigação de disseminar esse conteúdo aqui para as pessoas que não foram. Perfeito. Então, seu compromisso é esse. Então, por que não você barganhar isso com... Que é o método da andragogia. Andragogia. Exatamente. Tô aprendendo. Tá vendo como demora de assimilar? Inclusive, é um dos princípios assim, que a gente não vai ter tempo de abordar isso aqui, mas quem sabe em alguma outra oportunidade a gente pode conversar a respeito disso. Sim. É um dos 5 princípios da andragogia. É de você compartilhar o conhecimento, você ter a troca e a relação com pessoas que são da área, você aprender aquilo que de fato você faz no dia a dia. Então, o seu conhecimento ele assimila mais rápido. Então, você só tem benefícios, na verdade, de quando você aprende e compartilha, troca e recebe em volta. Perfeito. E assim, gente, nunca tenha receio de... eu não sei nada, vou ficar calado. Não existe pergunta burra. Existe, assim...
Existe o cara que fica calado, não pergunta e perdeu uma oportunidade de aprender por falta de humildade, porque o conhecimento, para ser absorvido, ele exige uma humildade. Eu sou um cara que eu chego, hoje eu estou aqui como diretor de marketing, mas eu chego, levanto a mão e falo, pessoal, o que é isso? Né? Eu brinco sempre com Dani, ela fala aí, calhais, ela fala palavras bonitas e eu tenho muita humildade de dizer assim, pelo amor de Deus, me ensina isso, porque eu quero aprender. E assim, tá tudo bem você não saber. Ninguém nasce sabendo. Da mesma forma que você não sabe uma coisa, aquele outra pessoa que está conversando com você também não sabe uma coisa que você sabe. E assim, tem uma frase que eu ouvi, eu não me lembro de quem, mas disse assim, quando duas pessoas se encontram e uma pega uma ideia do outro, saem 3 ideias, né? Exato. Uma de um, outra de outro, e a junção daquela forma a terceira. Então, é multiplicador, como você falou. E aí, Dani, para aproveitar, eu queria entender, assim, de você, o que é que você recomenda para esse gestor de frota aí que já está aqui nos ouvindo? Então, se ele já está aqui, ele já está no processo de aprendizado, o método ideal, assim, ele não tem tempo, isso é fato, a gente está em contato aí direto com alguns gestores, a gente sabe da carga de trabalho dele, mas existem algumas opções e métodos já consolidados aí, né? Poderia falar de algum método desse de ensino, Pomodoro, alguma coisa assim? Como retomando só o que a gente iniciou aqui falando, que todo mundo quer experimentar tudo e acaba não fazendo nada. Então eu vou eu vou sugerir um método. Compartilhar, porque alguém ensinou para ela, ela aprendeu em algum lugar e ela vai compartilhar. Exatamente. Um método. Andragogia. Tô aprendendo, pessoal. Apenas um método, que é o Pomodoro. Para quem não tem tempo, o método Pomodoro é perfeito, porque você tem 7 ou 15 ou 25 minutos de alta concentração. Não é possível que uma pessoa não consiga pausar 25 minutos do tempo dela, sem celular, sem computador, sem nenhuma interrupção, para se concentrar ali em aprender apenas um único assunto. Eu quero aprender sobre segurança do trabalho. Eu vou, antes, pesquisar algumas coisas a respeito do tema e vou ter essa pausa de qualidade para estudar sobre aquele assunto. Tem gente que é mais visual, então veja vídeo, veja imagens, fotos, enfim. Tem gente que consegue aprender rabiscando, então lê e vai escrevendo. Mas você precisa dedicar um tempo exclusivo para aquele aprendizado. Senão, você não vai conseguir nem buscar o tempo e nem aprender. Exato. E aí é importante você isolar todas as interferências, né? Então, de repente, se você tá com o celular, bota no modo avião. Você achou... Porque às vezes, hoje, é difícil a pessoa ter um papel e a dificuldade da literatura em livro, né? Mas você achou no seu... navegou pelo seu celular, achou um tema interessante, bota o celular no modo avião para evitar interrupções e leia aquele blog até o final. Se você fizer isso uma vez por dia, vou até melhorar, uma vez por semana, você dedicar ali 20 minutos ao seu aprendizado, você vai evoluir muito. Eu sempre digo isso, cara, se você ler 10 páginas de um livro, né, e falando de livro, mas pode ser 10 páginas ou um podcast desse. Ou um artigo. Ou um artigo. Imagina em um ano o efeito disso, né? Então comece aos pouquinhos. Exato. Se você falou aí, 25 minutos por semana, você tem aí já mais de 1 hora de conhecimento no mês. Exato. Aí se você for aumentando, aí você vai colocar como meta, é um desafio. Isso. Eu vou aumentando um pouquinho. Aí quando você vê 25 minutos por dia, o seu conhecimento vai ampliar cada vez mais e você vai se empolgar, porque você vai começar a ver os resultados. E aí eu vou deixar um desafio para Dani. É o seguinte, se você está aqui nos assistindo, você pode, principalmente no direct do Instagram, Inflit Oficial, não é isso? Exatamente. Inflit com, olha lá o nome para você ver, INF2L2ST Oficial. Manda o direct e fala assim, eu queria um conteúdo sobre tal tema, vocês têm aí? Manda que a gente vai responder, Dani vai estar lá para te ajudar. E vamos te indicar esse conteúdo para ajudar. Nosso papel aqui é ajudar vocês, é trazer esse conhecimento de qualidade, porque isso vai melhorar
todo o ecossistema da gestão de frota. Demais. E, assim, dentro desse processo, né, eu chamo que, assim, a gente não tem concorrentes. Uhum. A gente tem parceiros, aliados ali. Cada um dentro do seu Nicho, do seu micronicho. nicho, do seu mercado, atendendo aos mesmos interesses, que é um objetivo em comum, Uhum. que é melhorar esse ecossistema do gestor de frota, porque todo mundo sai ganhando. Se a gente consegue fazer com que o mercado ganhe, ganha todo mundo. Com certeza, inclusive o consumidor final, que é você também, porque você Exatamente. consome produtos que passam por uma frota que precisou entregar, Sim. precisou distribuir, precisou coletar. Tudo Então, melhora. tudo Se você melhora. melhora, você consegue experimentar coisas novas com sua equipe ela muda o comportamento, né? Uma condução, enfim. E eu vou dar uma dica aqui complementar que eu uso no meu dia a dia. Às vezes, você não está entendendo, né? A gente está aqui falando, por exemplo, de um sistema, um software online de gestão de frota, né? Que é o sistema da Infleet. Às vezes você não conseguiu compreender. Cara, preenche o formulário, fala com o consultor, você não tem obrigação de contratar. E eu faço isso direto, eu vou em várias empresas, às vezes a empresa X oferece uma coisa, eu fico curioso, eu vou lá e converso com o time comercial. Não necessariamente eu vou fechar, mas eu fiquei ciente do que existe da novidade do mercado. Isso é muito interessante. Sem falar que toda conversa dessa aí sai um aprendizado, né? Muito, muito, gente. É incrível como você reservar um tempo para pegar... hoje eu vou falar com o pessoal da Infleet, vou entender o que eles fazem, você vai aprender várias coisas. Vou falar com o pessoal da Ticketlog, que é nosso parceiro, vou entender como é que eles trabalham. Maxi Frota, outro parceiro aí da gestão de frota. Trimble. Vai entendendo como esse ecossistema funciona e quais são as soluções inovadoras que só esse ponto já te traz conhecimento. Então, uma forma diferente de você aprender, mas eu, sem sombra de dúvidas, aprendo muito dessa forma também. E aí entra a questão de que o conhecimento não é mais daquela forma direcionada, né? Exclusivista. Ela é acessível e disponível. Perfeito. Assim, a gente aqui não está entrando em mérito de questão social. Sim. A gente está falando do nível de conhecimento que hoje é vasto e disponível a todos. Principalmente porque tem muita coisa disponível na internet, muita gente disposta a falar, a compartilhar. E que antes não. Você via um curso, você não podia postar uma foto na internet porque, Ave Maria, o concorrente vai ver aqui, coloquei no quadro, não pode, não. Hoje as pessoas fazem questão de mostrar os seus dados. Democratização do ensino, isso só tem colaborado aí em todos os segmentos de educação, principalmente também na área de gestão de frota. Dani, temos aqui 3 minutos para finalizar, para não ficar muito extenso. Passa rapidinho, né? Se deixar... Qual a última mensagem que você gostaria de deixar aí sobre esse tema? Como o gestor de frota pode se capacitar ainda mais, concluindo tudo isso que a gente conversou? Bom, por minha experiência, né, eu sugiro que vocês tentem. Uhum. A tentativa, ela pode vir o erro e pode vir um acerto, mas o importante é você tentar. Tente experimentar coisas novas, tente aumentar o seu nível de aprendizado, tente conhecer. Uhum. O conhecimento, ele nunca é desperdiçado e é uma coisa que ninguém tira de você. Perfeito. Então, tente. Perfeito. Dani, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria de dizer a você que está aí nos assistindo mais uma vez que a gente está aqui para colaborar, para ajudar. Eu acredito que a generosidade de conhecimento, de você poder dividir conhecimento, é uma das formas mais incríveis de você estar nesse plano terrestre, nessa vida que a gente tem, porque eu acredito que isso é uma missão, né? Eu sou muito apaixonado por dissipar conhecimento, por isso que eu topei até essa empreitada aqui do podcast, porque eu gosto, é algo que eu gosto, eu aprendo bastante. Aprendi hoje o método da andragogia. Eu vou ter que repetir 90 vezes, mas eu aprendo assim, e é interessante mas isso. O método de repetição também, eu tenho uma dificuldade de aprender palavrinhas difíceis, assim, que não estão na minha cabeça, e eu fico repetindo até internalizar, e é muito interessante, porque é a consistência que vai levar você ao nível de maior excelência, porque perfeição não existe. Exatamente. Você sempre vai estar em um processo de evolução constante, falando de conhecimento, falando de um mercado que cresce e inova
por meio de tecnologia todos os dias, não é verdade? Exatamente. E quem trabalha com tecnologia sabe que 1 ano de tecnologia perdida são equivalente a quase 8 anos de tecnologia, ou seja, é muita Não coisa. fique para trás. Acompanhe o blog da Inflit, nosso podcast, ouça no carro, ouça voltando para casa, no Spotify. Então, você tem aqui não só Inflit, mas todo mundo que a gente mencionou, tem o Google. Então, aproveite, faça aí o seu calendário de estudo. Exato. De forma leve, porém consistente, que eu tenho certeza que daqui a 6 meses, 1 ano, você vai estar muito, muito, muito mais à frente do que você está hoje, trazendo resultados para sua empresa. Então, muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Marley, por mais um episódio. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário dizendo o que achou e dizendo se você tem alguma sugestão de tema, porque isso é muito importante para a gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.